O que é que acha da música relacionada com a corrida? Ainda no outro dia falava com uma pessoa mais velha que já fez para aí umas 10 maratonas e ele dizia: Vera, tu corres com música e estás a tirar a essência da coisa. Pronto, ele tem uma perspectiva diferente. Claro. E eu disse-lhe: se calhar quando eu chegar à tua idade vou perceber isso, mas para já eu não consigo. Claro. Eu no outro dia fiz uma meia maratona em Monsanto e corri os primeiros 10 sem música, que eu pensei, vou experimentar, eu com a natureza, tudo. E eu já estava desesperada. Eu quando pus a música acelerei e a vida fez sentido. Sabe que eu se calhar tenho mais ou menos a idade desse seu amigo que terminou as maratonas, também estou um bocado mais velho. Sim, mas sim, é capaz. Mas sim, eu sim. não dispenso a música. Aliás, eu não dispenso a música para nada. Eu acho que a música é uma forma. Aliás, é muito engraçado. Enfim, não volto a dizer que eu não quero ser um fanático pela fisiologia, mas a música tem uma zona de estimulação do cérebro que também está muito próxima das zonas ligadas ao prazer. E, portanto, se a corrida dá prazer, por que não adicionar mais um fator? Agora, como eu sempre disse, enfim, coerente com aquilo que disse anteriormente relativamente a como é que nós devemos começar a correr, que deve ser adaptado a cada um, é exatamente a mesma coisa. Se o seu amigo não gosta de música, que desligue. Agora, que a música, para mim, pelo menos, é uma coisa fantástica porque tem essa componente, tem uma componente. Aliás, outro dia vi um estudo a propósito da música. Isto vem um bocadinho ao paralelo, mas é muito engraçado, que era as pessoas definirem um vinho com diferentes tipos de música. E sabe o que é muito engraçado? Pessoas especialistas em avaliação de vinhos, com o mesmo vinho, quando estavam a ouvir, por exemplo, hard rock, diziam que o vinho era um vinho mais encorpado, mais forte. Quando estavam a ouvir como é que se chama? Uma música mais suave, como é que se chama as músicas de lounge, aquelas músicas mais... tinham um vinho frutado, mais suave. Ou seja, a música também nos dá percepções diferentes. Exatamente. Portanto, a música, eu acho que é excelente. Eu li na sua página um post sobre gestão de energia onde dizia: rir é um excelente meio de descansar o cérebro e revitalizar o pensamento. E queria também fazer um paralelismo disto com... Há muita gente que diz que nos momentos mais difíceis da corrida devemos sorrir para mandar a mensagem certa ao corpo. O que é que acha que esta ligação faz sentido? Eu acho que faz, e cada vez mais se começa a perceber que há ligações. Ainda agora estou a ler uma área muito interessante, que é a ligação do intestino e os cérebros. E o cérebro, aliás, eu agora um livro muito engraçado sobre isso. Ou seja, nós hoje estamos a perceber que o cérebro muitas vezes não é o clique para acontecer coisas. Muitas vezes é a recepção dessas coisas. Ou seja, muitas vezes o rir é o sorrir, que é uma coisa emanada fundamentalmente do cérebro, mas é uma coisa que é despoltada por mecanismos orgânicos. E, portanto, o rir não só tem uma componente decisiva Agora, deixa-me só dizer uma coisa, não é o rir propositadamente. Ou seja, aquelas pessoas que se sorriem e que depois ficam sérias de novo estão a estimular uma zona do cérebro que não tem absolutamente nada a ver com o centro do riso. Estão a utilizar uma zona motora apenas, só mexem os músculos da cara. E, portanto, o rir é de facto um excelente meio, eu diria até da promoção da saúde. Sabe porquê? Uma coisa muito engraçada. Agora saiu um estudo muito interessante que sorrir aumenta a expressão de alguns genes que estão ligados ao sistema imunitário. Ou seja, as pessoas ficam mais resistentes Tudo faz sentido, não é? Tudo faz sentido. Acompanha muitos atletas, a rotina destes atletas, a forma de encarar a vida e a forma de pensar é muito semelhante à de uma pessoa que faz quase nada ou 1 quilómetro, ou eles têm realmente uma força diferente de todos os outros? Eu acompanho. Enfim, uma das coisas que eu mais tenho gostado da minha vida é que tenho feito diferentes tarefas e no desporto exatamente a mesma coisa. Eu tenho acompanhado estive no futebol profissional, no handball, mas acompanho também tenistas, remadores, ciclistas, enfim. E portanto isso dá-me uma visão um bocadinho mais alargada, porque cada modalidade tem as suas características muito especiais. No caso dos atletas de alta competição, o que eu sinto é uma coisa, é uma capacidade enorme de se focarem no resultado e não no processo, que é uma coisa muito engraçada, que é aquilo que eu acho que ajudaria as pessoas a fazerem exercício. Eu vou dar um exemplo que é este do processo e do resultado, que é, enquanto que um atleta se foca, eu tenho que fazer mínimos para os Jogos Olímpicos e, portanto, eu vou treinar para isso. O que acontece às pessoas que não gostam de fazer exercício é, eu vou ter que correr 3 km, mas para isso vou ter que sair de casa, vou ter que me despir, vou ter que apanhar frio, vou ter que ter dores. Então, portanto, ou seja, fixam-se no processo e não no resultado. E uma das grandes características mais interessantes de diferença entre um atleta e um não atleta é que eles focam-se no resultado e o processo é o que é. Tem que ser, eu tenho que fazer isto vai-me doer, mas a recompensa vai ser superior a isto tudo. José, é melhor correr sozinho ou acompanhado?
do ponto de vista a saúde? Eu acho que é muito melhor correr acompanhado. Eu acho que tudo na vida é melhor acompanhado. De uma forma geral, porque hoje sabe-se que inclusivamente a ligação entre as pessoas, eu não quero ser também demasiado fisiologista, no sentido de estar sistematicamente a falar sobre uma justificação fisiológica. Aliás, eu até relevo outros aspectos, como um bocadinho estava a falar do convívio. Mas o que acontece é que hoje sabe-se que a ligação entre as pessoas, aquilo que em linguagem anglo-saxónica agora está muito na moda, as connections, não é? Não só tem uma matriz bioquímica, ou seja, as pessoas quando estão em conjunto e quando partilham particularmente atividades que podem festejar, que é uma coisa muito engraçada, que é acabarmos aquela parte e batermos com as mãos, ótimo, acabamos, etc. Isso está associado à libertação de algumas substâncias no cérebro, que aquilo que se chama uma hormona, que se chama a hormona do trust, da confiança, que não só as pessoas se ligam mais, portanto é um objetivo comum, como dá uma sensação de bem-estar. É muito engraçado. É aquela hormona que é libertada no momento do parto, quando as mães põem o bebê para mamar. A mim acontece, é uma coisa que eu quero muito, é fazer esta primeira maratona. Um objetivo que eu pus na cabeça e agora quero cumprir. E sempre que vou treinar, e quando o treino é assim mais prolongado, e eu imagino sempre a chegada da maratona e não há treino em que eu não chore. É muito engraçado, sabe? Eu nunca fiz nenhuma maratona, mas já chorei depois de uma maratona, que foi a maratona do meu sobrinho, que ele terminou de uma forma lastimável, mas eu só de ver a recompensa dele, também eu próprio me emocionei. Também não sou exemplo, que eu choro com muita facilidade, mas de todo modo é muito engraçado, porque na realidade essa capacidade, e só vai conseguir fazer uma maratona porque faz isso, porque se consegue focar no resultado e não no processo. Se focar no processo vai dizer, com uma dor nos joelhos, se eu começo a olhar para o processo, nunca mais o treino é duríssimo. Repare que é para a maioria das coisas na vida, e a tendência normalmente é as pessoas focarem-se as pessoas que perdem no sentido que desistem, é porque se focam no processo. Isso também é válido para outros aspectos da vida, não é? Acho que é para tudo. Para tudo. Há uma coisa que eu lhe quero perguntar, porque fala-se agora muito das meias de descanso, de compressão. O que é que acha disso? Olha, eu vou-lhe dar a minha opinião. Eu acho que eu sou professor e, portanto, tenho a obrigação de que aquilo que digo tentar justificar do ponto de vista científico. Claro. E também é uma ousadia qualquer pessoa hoje em dia dizer não há nada publicado sobre isso do ponto de vista científico. É uma ousadia porque neste momento pode estar a ser publicado. Claro. Portanto, não, é uma ousadia, e eu, quando as pessoas ouçam uma pessoa dizerem isso, desconfio logo. Porque a ignorância é um bocadinho atrevida, portanto as pessoas têm tendência a dizer isso. Eu vou dizer isto com algum cuidado. O que eu vou dizer é que, do ponto de vista científico, a robustez é reduzida. É uma linguagem que nós utilizamos muito em ciência. Portanto, a robustez do conhecimento é reduzida. O raciocínio que eu vou fazendo é que, na realidade, as meias de descanso, eu também de vez em quando utilizo, as meias de descanso dão uma sensação de conforto que, para mim, passa muito para além daquelas questões hemodinâmicas de favorecer o retorno venoso, porque isso é uma forma muito fácil de anular esse efeito, que é se facilita o retorno venoso, dificulta o fluxo arterial, e portanto nós não podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, isso é uma forma muito simples, é como as endorfinas. Diz-se assim, pronto, e aquilo passou e resolveu. Agora, o que eu acho é que nós temos receptores na pele e nas articulações e nos músculos, mas particularmente na pele, que, quando ligeiramente comprimidas, dão uma sensação de bem-estar. Os ortopedistas sabem muito bem isso, quando depois de uma cirurgia ao joelho, por exemplo, muitas vezes dizem às pessoas para porem uma joelheira, mas não é uma joelheira imobilizadora, é uma joelheira um bocadinho parecida com as meias de descanso das senhoras. Sim. Então é muito engraçado. Porquê? Porque aquilo não protege nada, no sentido da proteção propriamente do joelho, mas utiliza esse efeito das meias de compressão. Uma das perguntas mais frequentes que eu faço às pessoas é: como é que tu começaste a correr? Porque toda a gente começou de formas diferentes. E como é que será a melhor forma para si? Eu aconselho muito as pessoas a caminhar, porque foi assim que eu comecei a vir para o trabalho a pé. Eu fazia 7 km e depois, devagarinho, comecei a conhecer pessoas que corriam e comecei a correr. E quando as pessoas me dizem eu não consigo correr, então caminha, um dia has de correr. O que é que o José aconselha? Eu também acho que esse é um aspecto, isso é uma das coisas que está no livro, que são as barreiras para não fazermos exercício, e portanto temos que encontrar para cada pessoa o modelo ideal. Eu acho que começar a caminhar e aumentando um bocadinho a intensidade, até muitas vezes a inclinação das ruas, etc., acaba por ser um fator decisivo. Mas eu queria dizer o seguinte: eu acho que não se adapta a toda a gente. Por exemplo, para mim não dá. Não dá, sabe porquê? Porque eu sou de tal maneira impulsivo que eu não tenho paciência para caminhar, então prefiro correr. É verdade. Isto é muito engraçado, porque eu acho, é a mesma coisa que dizer que o yoga é muito relaxante. Para mim não é. Portanto, para cada pessoa, há pessoas que têm um efeito fantástico. Eu tiro o chapéu, é fantástico. Para mim, por exemplo, é despender muita energia, onde eu me sinto de facto relaxado. E portanto, a forma, eu acho que o segredo, isto é como as pessoas
por exemplo, a perda de peso, não é? O programa alimentar. Um programa alimentar, uma dieta, em que, como eu tenho um grande amigo meu nutricionista, excelente nutricionista, que dizia assim: muitos nutricionistas, a única coisa que o cliente conhece é a cabeça, porque baixam a cabeça e começam a passar uma receita, uma dieta. Ora, muitas vezes o que acontece é que aquela está muito bem feita, é uma dieta de 1300 calorias, mas não é para aquela pessoa. Regra geral, aconselham sempre a conciliar a corrida com trabalho de ginásio e de força. Eu acho que também é importante a parte muscular e trabalhar outro tipo de músculos, não é? Claro. Porque há muita gente que vai correr, mas depois também não faz o outro lado. E correr também só não há de fazer bem, não é? Sim. Aliás, eu dedico uma parte significativa do livro a essa área, que é a prevenção de lesões. Porquê? Porque, aliás, também está no seguimento. Eu com toda a sinceridade, gostei imenso do título, sinto muito confortável com o título. Primeiro, porque eu continuo a dizer que eu não sou um especialista em corrida, e por isso é que esse livro é running muito mais do que correr. Porque uma das partes que eu dedico a isso no livro é exatamente a prevenção de lesões. E a prevenção de lesões passa por encarregar a corrida muito mais do que correr. Porque se eu apenas colocar, como dizem aqui em Lisboa, os ténis lá no Porto e as sapatilhas, e começar a correr e me esquecer de fortalecer a minha zona abdominal, de fortalecer a minha zona lombar, de fortalecer os meus adutores, de fortalecer os músculos, por exemplo, que ajudam na absorção dos choques dos joelhos, no tornozelo. Portanto, toda essa parte, que é uma parte decisiva. Sabe, nós fizemos uma coisa na sexta-feira passada no Porto, que fizemos um lançamento do livro de uma forma muito, muito convencional, e depois na sexta-feira fizemos uma caminhada e uma corrida de 200 e tal pessoas, muito, muito divertida. No Parque da Cidade. Sim. E uma das coisas que nós fizemos foi isso, foi pararmos e fizemos exercícios de prevenção de lesões, aquilo que chama de exercício de proprioceptividade, reforço muscular, de desenvolvimento do core, porque eu acho que é decisivo. Por favor, quem está a ouvir, não acabe a corrida diária, nem comece sem fazer um reforço muscular. Particularmente, e isto eu chamo a atenção para as pessoas que vão começar. E isso eu no livro tive um cuidado extremo em chamar a atenção para as lesões mais frequentes e como é que nós podemos eventualmente evitá-las ou diminuir o risco. Cidade. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não sou um grande fã de suplementos. Eu trabalho com atletas de alto rendimento. Acho que 90% das perguntas que me fazem quando chegam às consultas é sobre suplementos. Aliás, eu quando vejo as pessoas muito preocupadas com os suplementos é porque começam a acreditar pouco em si. Ou seja, é porque a minha experiência diz-me isto. Quando um atleta chega e põe muita tónica nos suplementos, é sinal que o treino dele ou não está a provocar efeito ou ele próprio está cansado, o que quer que seja. Portanto, o suplemento é uma forma de resolver um problema que ele não está a conseguir resolver. E, portanto, o suplemento, como o próprio nome diz, quando nós temos um jornal, precisamos de um suplemento. Mas vem com o jornal. Ou seja, o suplemento é qualquer coisa que tem que ser encarado num plano geral de alimentação, de treino do atleta. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não se alimentam como deve ser, não treinam como deve ser e encontram no suplemento uma solução. Eu no livro faço uma coisa, utilizo uma forma de dividir os suplementos, que eu estou inteiramente de acordo, que é do Instituto Australiano do Desporto, em grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. O grupo A são suplementos que têm efeito positivo, ou seja, são aquilo que chama suplementos ergogénicos, que melhoram a nossa performance e que não têm efeitos secundários maléficos. Depois o grupo B são aqueles que os atletas dizem assim, eu sinto-me bem com isto, mas não há ainda robustez científica para dizer este suplemento funciona bem. No grupo C são aqueles que não fazem nada e eventualmente até fazem mal. O grupo D é doping. E é muito engraçado porque eu depois, no livro, tento detalhar cada um dos suplementos, dizendo as doses, etc., que as pessoas devem tomar, como é que devem tomar e, fundamentalmente, aquilo que não devem fazer porque estão a perder dinheiro, a sobrecarregar o fígado, a sobrecarregar os rins desnecessariamente. Eu por acaso tomo, mas é por um descargo de consciência. Sim. Nos dizem que faço mais que vou beber isto, mal não há de fazer. Claro. E penso um bocadinho assim. Muito bem, para terminar, que dê um conselho. Eu, no meu caso, vou fazer a minha primeira maratona e tenho a certeza que há muita gente que está a ouvir que também, se calhar, este ano vai ter, ou este ano ou no próximo ano, a primeira maratona. O seu melhor conselho para mim e para os ouvintes? Olha, eu acho que o melhor conselho que se pode dar a estas pessoas é, porque o treino as pessoas já o sabem, é saber descansar, saber aquilo que disse de forma muito assertiva, que é saber ouvir o corpo e alimentar-se de forma adequada. Particularmente depois das coisas acontecerem. Ou seja, depois dos treinos, eu ter uma alimentação adequada para poder recuperar, para poder correr outra vez. Eu acho que o grande segredo da performance não está no treino, mas está no descanso. As melhores músicas para correr. Run It na cidade.